temos algumas escolas onde a gente criou ali a sala inteligente, onde a gente, por exemplo, com diversos tipos de sensores, consegue fazer toda a gestão ali do ar-condicionado, por exemplo. Então, imagina que se a porta está aberta, não tem porque o ar-condicionado estar ligado. Olá pessoal, eu sou o Felipe Barreto e essa é a versão 1.4 do Solvercast, podcast quinzenal da Solving com líderes de tecnologia contando um pouco das estratégias das suas empresas. Hoje a gente está aqui com o André Abadesso, CTO da My.io. E aí, André, tudo bom? Fala, Felipe, tudo bem? Tudo tranquilo. Obrigado aí por estar com a gente hoje, por ter aceitado o convite. Obrigado. Eu que agradeço, cara, a oportunidade de participar do podcast de vocês. Bom, André, a gente estava conversando antes, a gente se conheceu de longa data, se conheceu no McDonald's de um evento de TI, viramos amigos desde então e, enfim, passamos por várias altos e baixos em cada uma das empresas, então sempre trocamos ideias sobre essas histórias. E você pode contar um pouquinho para a gente hoje o que é My.io e o que vocês fazem? A gente gosta de definir a My.io como uma solução de IoT para medição e automação remota. Na My.io a gente acredita no futuro com menos desperdício, mais descomplicado, onde a gente consegue empoderar os nossos usuários, através das nossas ferramentas, a fazer a gestão dos seus recursos com menos desperdício, dependendo menos de ação humana, né, que é sujeita a erro. Entendi. Aí, para exemplificar com o pessoal, eu fico pensando, beleza, na minha casa eu falo com a Alexa, acende a luz. É isso que vocês fazem? Vai um pouco além? Que tipo de automação? Nós começamos a My.io em 2016, focando em automação residencial, mas logo em seguida a gente viu que o mercado era muito maior do que a automação residencial. Nós fazemos diversos tipos de automação. Acho que a melhor forma de explicar o que a gente faz é dar um exemplo. Então, eu vou te dar um exemplo de um prédio, por exemplo, de 6 andares que nós instalamos. Nós fizemos a automação completa desse prédio. Então, assim, o foco desse cliente é o saving. Então, basicamente, nós temos, como eu falei, medição e atuação. Vou te dar um exemplo de uma sala. Todo dia, 8 da noite, nós desligamos um lado da iluminação da sala. Se o usuário fisicamente não liga a iluminação novamente, a gente desliga o outro lado. Se esse usuário não liga de novo a automação, a gente espera mais 15 minutos. Se ele não ligou a iluminação de novo, a gente corta o ar-condicionado. Mais 15 minutos, a gente corta a energia. Então, o cara não tem mais custo nem de stand-by. Então, assim, a gente consegue dar, com a nossa solução de hardware e software, um controle total ali do uso de energia. O usuário ele consegue programar essas regras, ele que monta, ou vocês instalam e colocam do jeito que ele quer? Como que é esse controle dessas regras que você comentou? Então, desde o início, a intenção nossa era sempre, como eu falei, empoderar o usuário. Então, toda a configuração, todos os agendamentos, tudo o usuário consegue fazer pelo aplicativo, diretamente. Então, ele consegue criar cenas, criar agendamentos, criar automações inteligentes, como esse exemplo que eu dei. A ideia é empoderar o usuário. E aí você estava até comentando antes, né? A gente falou aí das mudanças que a gente passou durante esses anos aí, desde que a gente se conheceu. E antes você tinha uma empresa de desenvolvimento de software e fez a transição hoje para uma solução de IoT. Você pode contar um pouquinho de como foi essa transição junto aí com o início da My.io? Então, em 2013, eu abri basicamente uma software house com projetos que a gente gostava. Então, a gente fez desde um player de vídeo 360 graus até a gestão de carros de polícia aqui no Centro de Comando e Controle do Rio. Então, assim, foi nessa época eu cheguei a ter 12 desenvolvedores focados nesses projetos. E eu já tinha um amigo de infância que é engenheiro de controle de automação, ele estava fazendo lá o TCC dele da faculdade nessa solução de automação. Eu conheci a solução e me apaixonei, assim, logo, quando você liga o primeiro LED ali de forma remota, você não tem como, você se apaixona, e eu decidi investir alguns desenvolvedores da 21K para desenvolver essa solução, assumi ali, virei sócio da empresa, assumi o papel de CTO dessa empresa, e a gente vem tocando até hoje essa solução. E André, vocês tiveram aí alguma estrutura de MVP, começaram com um piloto, já olharam para a solução como um todo? Como que foi essa primeira versão? Então, logo do início, nós queríamos desenvolver uma solução completa para automação residencial.
Então, nós fizemos hardware para automação completa. Então, nós tínhamos interruptores, de fato, que substituía o seu interruptor convencional por um interruptor inteligente. Nós tínhamos o módulo infravermelho, que comunicava com televisão e ar-condicionado, e nós tínhamos a central, que é o cérebro disso tudo. Como nós somos uma empresa de hardware, o nosso MVP basicamente foi ter um produto muito mais simples do que ele é hoje. Então, assim, ao longo desses anos, nós evoluímos bastante a solução para ser produzido facilmente em uma fábrica. Enfim, nós otimizamos esses produtos, miniaturizamos cada vez mais para que seja mais fácil a produção, porque esse é um dos grandes desafios do hardware, né? Mas, basicamente, o nosso MVP foi termos soluções mais simples, mas basicamente focadas em automação residencial. E você comentou aí de interruptor e tudo. E vocês chegaram a ter clientes residenciais ou rapidamente mudaram aí para um mercado mais corporativo? Basicamente, nós implantamos em alguns amigos e familiares, só que rapidamente a gente mudou porque a gente viu que ali, para atender o B2C, seria uma operação muito complexa, entendeu? Então, nós migramos para o B2B, onde era um caminho mais simples a ser trilhado, com menos dificuldade de implantação e projetos maiores. Até na operação, né? Porque quando a gente fala aí de um mercado, nesse caso de B2C, você tem 1.000 clientes, você tem 1.000 dispositivos em 1.000 casas diferentes, né? Ou mais dispositivos por casa. E às vezes no mercado corporativo como um prédio, às vezes num prédio você vai ter vários dispositivos, obviamente é algo mais, não só financeiramente rentável, do ponto de vista de operação, é muito mais fácil, né? Você gerenciar 1.000 dispositivos de um cliente do que 1.000 clientes, cada um com um dispositivo, né? Com certeza, e também já existe o canal, já existem várias empresas de engenharia que já estão acostumadas com esse tipo de cliente. O canal para o residencial hoje é muito fechado, com integradores, etc. Então, para a gente fez mais sentido migrar para o B2B. E lá no início, já queriam desenhar um produto completo, já se preocupado com vários pontos. Como que foi a escolha das tecnologias que seriam utilizadas? Desenvolver um hardware próprio, construir algo em cima de alguma coisa já existente? Como que foi essa decisão? Logo do início, nós tomamos uma decisão que eu acho hoje que foi acertada e que nos beneficiou bastante no ponto de vista da escalabilidade, que foi desenvolver o produto offline first, vamos dizer assim. Então, a nossa central funciona 100% offline, se for o caso, se for necessário. E isso implica em decisões tanto de hardware quanto de software. Então, por exemplo, todas as nossas APIs, o nosso banco de dados, tudo é salvo dentro da central que está dentro da casa, ou então do prédio, enfim, do cliente. E o aplicativo, basicamente o nosso cloud, é basicamente um proxy do aplicativo para a central. E aí, André, entrando aí agora então no segundo módulo, dado que a gente entendeu como que vocês começaram, como que foi essa história lá no início, queria entender um pouco mais de como é hoje. Essa visão aí de tecnologia que você acabou de compartilhar, ela é igual hoje? Tiveram mudanças nessa estrutura, nessas premissas que vocês assumiram, englobaram coisas novas? Como que foi essa mudança? Como eu falei, assim, eu acho que essa decisão foi acertada desde o início. Hoje a gente não mudou muito a estrutura de como funciona. Nós temos um foco no offline, porque nós temos, inclusive, diversos clientes que são 100% offline, as automações, o controle todo é offline, por uma questão, enfim, de segurança. Não mudou muito essa abordagem. O que mudou é que hoje nós estamos muito mais robustos no sentido de monitoramento, no sentido de backup, acompanhamento do cliente, suporte, enfim, todo esse acompanhamento da operação. Você comentou também lá no início, no caso residencial, que vocês tinham ali o controlador ali, vocês tinham interruptor, alguns dispositivos. Aumentou o número de dispositivos ou apenas aprimoraram os dispositivos existentes? Para o mercado que vocês entraram agora, surgiram novos dispositivos? Como que é essa questão dos dispositivos em si? A atuação dos dispositivos aumentou bastante. Então, o nosso switch ele virou um produto extremamente versátil. O switch é o nome que nós damos para o nosso produto, que controla tanto iluminação, quanto integra vários tipos de sensores, faz medição de energia, enfim, eu falo melhor um pouco mais tarde. Mas, então, o que nós fizemos foi tanto aprimorar o nosso hardware, quanto dar mais função a ele. Então, a nossa intenção nunca foi criar diversos tipos de dispositivos de hardware diferentes, porque isso é muito caro. Então, com o mesmo dispositivo, nós fazemos diversos tipos de medição e de atuação.
E teve em algum momento aí, ao longo desses 4 anos agora, algum grande desafio que vocês encontraram, que travaram, um hardware veio, não funcionou, demorou para chegar, uma integração não funcionando? Qual foi o maior desafio de tecnologia que vocês tiveram nesse tempo? Cara, eu vou te dizer que o maior desafio nosso nesse tempo foi produção. Assim, como eu falei, eu já tinha uma empresa de desenvolvimento, os engenheiros são, enfim, muito experientes e tudo mais, mas quando se tem uma startup de hardware aqui no Brasil, são tantos conhecimentos que é impossível, enfim, você montar uma equipe com todos os conhecimentos necessários. Então, nós batemos muita cabeça para conseguir desenhar toda a nossa produção e operação. E aí uma coisa que você está comentando que eu acho muito interessante, até raro, né? Que a gente conversa muito com startup e muita mudança ao longo do caminho. Tenta uma coisa, não vai, aí muda, e aí tenta uma solução nova, desenvolve um produto novo. E me parece aí pela nossa conversa que o caminho que vocês trilharam, a reta que vocês olharam, vocês estão continuando nela, né? Aprimorando, crescendo, mas no mesmo direcionamento. Teve alguma grande mudança ou média mudança? Ou é isso mesmo? Assim, o caminho que vocês olharam lá em 2016 segue a mesma linha e o mesmo caminho que vocês estão indo hoje? O que mudou radicalmente foi o foco, que antes era puramente automação residencial, e hoje nós temos produtos que cobrem uma gama enorme de possibilidades. Assim. Então nós temos, sei lá, automação de predial até automação, enfim, de escolas. Então, assim, acho que a gama de soluções que a gente criou aumentou bastante, mas o hardware em si, o software em si, as decisões que a gente tomou se mantiveram até hoje. Muito interessante. Então, assim, do ponto de vista de operação, isso acaba facilitando, né, desenvolvimento de estratégia, né? Não teve, desenvolveu, gastou um maior tempão fazendo um negócio e depois voltar atrás. Você pode compartilhar um pouco mais de casos práticos com a gente dessas soluções aí? Você falou de prédio, de escola, você deu o exemplo anteriormente da questão da iluminação de um prédio. Você pode dar um pouco mais casos práticos de uso das soluções de vocês? Como eu falei, esse exemplo de um prédio, né, da automação focada em saving, em economia de energia, mas o que eu gosto de falar é que a Maio nós focamos muito na automação de rotinas, né, em deixar processos mais eficientes. Então, assim, nós temos diversos tipos de clientes, os que buscam saving e os que buscam puramente a segurança ali de que os seus processos estão correndo de forma mais eficiente, né, menos sujeitos a erro. Então, nós temos alguns exemplos como esse do prédio, nós temos algumas escolas onde a gente criou ali a sala inteligente, onde a gente, por exemplo, com diversos tipos de sensores, consegue fazer toda a gestão ali do ar-condicionado, por exemplo. Então, imagina que se a porta está aberta, não tem porque o ar-condicionado estar ligado. Então, nós temos sensores de porta para detectar se a porta está aberta, nós desligamos o ar-condicionado automaticamente. Se a luz está apagada, nós verificamos se o projetor está ligado. Porque, enfim, geralmente, quando se vai dar alguma aula com o projetor, você desliga a luz. Então, se a luz está desligada, mas o projetor está ligado, nós não desligamos o ar-condicionado. Enfim, mas agora, se a luz está desligada e o projetor está desligado, nós desligamos o ar-condicionado. Nós temos muitas soluções focadas em saving, né, em eficiência energética, mas também temos clientes como, por exemplo, alguns leitos de hospital, onde a ideia é ter o quarto automatizado. Então, pelo aplicativo você controla a televisão, ar-condicionado, persiana, iluminação, enfim, todo o case completo de automação. Pô, muito bacana, eu fico pensando aí, né, se vocês voltarem para um modelo residencial, quanto de coisa eu vou querer botar lá em casa. E aí, pensando ainda nessa linha de estratégia, sensacional que vocês conseguiram ter uma visão de longo prazo e conseguir dar certo e trilhar esse mesmo caminho. Como que é essa tomada de decisão do produto de vocês? Vocês lá atrás sentaram internamente, rabiscaram, vai ser esse o caminho, isso vai funcionar, você e o sócio, tem alguém mais de negócio que traz o input, vocês de tecnologia implementam. Como que é um mecanismo interno para orientar essa tomada de decisão que vocês tiveram lá atrás e até hoje, quando decidem entrar no novo mercado? Então, Felipe, assim, a gente colhe muito feedback dos nossos clientes e tenta evoluir a solução de software em cima disso. Porque o nosso hardware, como eu falei, ele é extremamente versátil.
E, basicamente, independente se é um prédio ou se é uma residência, no baixo nível, o que acontece é a mesma coisa. Então, é um relé que está desligando e ligando uma luz, energizando ou desenergizando uma tomada, recebendo a entrada ali de um sensor de presença. Enfim, então nós colhemos muito feedback dos nossos clientes ali no dia a dia da operação, do que ele quer, do que ele gostaria, e a gente aplica isso no software. E o software é muito mais fácil de ser alterado do que o hardware, né? Então, um exemplo bem claro disso é a automação dos sistemas de água gelada, por exemplo. O nosso mesmo produto que liga ou desliga uma lâmpada numa casa, a gente energiza e desenergiza um fan coil, por exemplo, que é uma parte do sistema de refrigeração, por exemplo. Então, acho que é basicamente colhendo o máximo possível de feedback dos nossos clientes e tentando fugir ao máximo de alterar hardware, por isso que o nosso hardware acabou ficando tão versátil. E aí esses casos específicos, por exemplo, todas essas regras de negócio que você explicou da escola, que se alguma coisa está ligada, outro desliga, isso acaba que a plataforma de vocês dá total autonomia e isso é a inteligência do próprio usuário que define as próprias regras, correto? Nós gostamos de falar que a gente empodera o usuário para fazer qualquer tipo de regra, mas, obviamente, nós estamos ao lado dele para configurar o que for um pouco mais complexo, que demanda um pouco mais de lógica, de regra de negócio. Nós acabamos fazendo uma venda um pouco mais consultiva, né? Então, a gente acaba configurando para ele essas automações, mas, assim, o aplicativo certamente dá toda a possibilidade de que ele faça o que ele quiser ali com os produtos dele. E aí, eventualmente, vocês entram mais como uma customização, um apoio, talvez até ideias que vocês já têm, né, de coisas que funcionam, porque eu fico imaginando que, às vezes, um usuário novo que nem tem noção das possibilidades fica meio perdido. Então, vocês entram com esse apoio, correto? Exatamente. Como, por exemplo, o caso de uma escola. São automações simples, como esse que eu comentei, da porta aberta desliga o ar, que são replicáveis para uma gama enorme de clientes diferentes. E aí, André, para a gente fechar aqui esse segundo módulo, tudo isso que vocês estão fazendo, essas inovações que vocês estão construindo, como que o time de vocês se capacita? Vocês fazem treinamento interno? Onde que o pessoal busca informação e conteúdo para poder desenvolver essas tecnologias tão inovadoras? O projeto começou como projeto final de faculdade de dois dos sócios, que são engenheiros de controle e automação. Então, a base do hardware, né, a nossa rede mesh, por exemplo, em radiofrequência, foi toda desenvolvida por eles. E, assim, são diversos desafios na parte de hardware, como, por exemplo, a segurança dos dispositivos, a própria rede mesh, né, que nós decidimos, por uma questão de eficiência em custo, não usar soluções existentes e criar a nossa própria do zero, que acabou reduzindo enormemente o nosso custo da solução. Da parte de software, o desafio é realmente conseguir, com uma equipe enxuta, atender às demandas dos nossos clientes e evoluir a solução com a velocidade necessária para atendê-los. André, entrando agora aí para o nosso terceiro módulo, você compartilhou bastante do que vocês já fizeram, das estratégias de vocês, de ter conseguido trilhar um caminho que vocês olharam lá atrás e conseguiram acompanhar, as questões de, como você falou, desenvolver um hardware simples de certa forma, né, mas muito versátil, muita preocupação aí na resiliência, na segurança, sempre com isso, que pudesse ser aplicado em vários cenários, e todos os casos de uso que vocês têm utilizado. Dito isso, qual que é a visão de futuro de vocês para a solução? Como que vocês olham para frente para construir novas coisas? Então, Felipe, eu acho que hoje nós conseguimos atender muito bem os nossos clientes do ponto de vista de operacional, ali, do dia a dia, de empoderar ele ali para automatizar os processos que eles têm. Só que, enfim, nós não estamos olhando muito para a parte de inteligência dos dados. E assim, a gente acaba gerando muitos dados que hoje não estão sendo utilizados para prever as coisas. Então, por exemplo, o que nós temos no nosso roadmap é automatizar a tomada de decisão de manutenção, por exemplo. Definir quando, por exemplo, um ar-condicionado vai parar de funcionar e já avisar o usuário com antecedência. Enfim, detectar pela quantidade de usos que nós já gravamos de uma lâmpada, por exemplo, quando ela vai vir a queimar, para o usuário já, de forma antecipada, consiga planejar, né, a troca da iluminação do seu prédio, por exemplo. Então, no nosso roadmap, o que está, enfim, para o futuro, e que eu acho que vai trazer um grande ganho, é mais essa questão de inteligência, né? De inteligência em cima dos dados que a gente já gera. E hoje, um outro ponto é, a integração, ela é sempre pelo aplicativo, vocês já estão integrados com um dispositivo de voz, que tipo de conexão aí vocês têm para controlar toda essa estrutura?
Então, nós temos o nosso aplicativo, mas também integramos com a Siri, com a Alexa, com o Google Home, enfim, todas essas soluções que vêm surgindo, a gente tenta sempre estar up to date, né? E também qualquer outra solução, nós temos diversos clientes que integram, usam o nosso hardware e integram com as nossas APIs, tudo que é possível de ser feito pelo aplicativo da Maio, nós temos uma API, tanto local quanto usando esse proxy no cloud que eu comentei, nós temos API para todas as ferramentas que a gente dá através do nosso aplicativo. E hoje, né, você falou um pouco da inovação, da visão de futuro, mas hoje tem algum desafio imediato que é um grande desafio no momento, que é importante para dar o próximo passo? Qual que é o desafio atual que vocês estão buscando resolver aí nos próximos meses para avançar? Hoje, nosso grande desafio é que os nossos clientes não conhecem o que é automação. Então, existe um grande processo de convencimento de que automação é algo que hoje já é viável, assim, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de facilidade de instalação, etc. Então, os nossos clientes hoje enxergam a automação como aquela automação de 300 mil reais, que você precisa pagar um consultor para ir na sua casa e fazer toda a configuração para você, e, enfim, qualquer alteração tem que chamar esse mesmo cara. Então, hoje, provar para o nosso cliente que a automação pode ser acessível, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista operacional, de que ele pode estar empoderado utilizando a ferramenta para configurar e fazer, enfim, qualquer tipo de automação dos seus processos, esse é um grande desafio. Daí, para o pessoal que está curioso, imagino que quem está acompanhando o episódio aqui deve estar curioso, como que a gente faz para poder implementar a solução de vocês na nossa empresa? Ainda existe a solução residencial como uma opção ou simplesmente só para a empresa? Como que é isso e quem que pode ter acesso e como que faria isso? Então, Felipe, a forma principal de contato hoje é através do nosso site, que é o maiaeu.com.br. Através de formulário de cadastro, a gente marca uma apresentação, explica todas as possibilidades da solução e com isso a gente tenta entender um pouco melhor o que o nosso cliente precisa e as possibilidades na sua empresa. Muito bom, André. Obrigado aí pelo tempo. Assim, eu sou fã da solução de vocês há bastante tempo. Lembro a gente lá na época ainda de 21K, você me mostrando os primeiros testes, ligando a TV, apagando a TV e a luz, o interruptor, lá atrás, isso em 2016, quando começou essa jornada. E é muito bom ver esse crescimento, vendo essas novas soluções, como vocês têm crescido com isso. Então, parabéns aí pela solução. E obrigado por ter compartilhado um pouco da história com a gente. Obrigado, Felipe. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco aqui no Solvercast sobre a Maio. Eu também sou muito fã de vocês e acompanho o trabalho de vocês desde 2013, quando a gente se conheceu. Pessoal, obrigado aos ouvintes que participaram aí com a gente. Como é tradição, faremos uma live no nosso Instagram com o André. E aí, quem quiser saber um pouco mais, entender um pouco mais de como que é a solução, inclusive na live, como tem vídeo, ver o negócio funcionando, porque o André não vai escapar de fazer uma demonstração ali com a gente, é só acompanhar no nosso Instagram. A live vai ao ar no dia 6 de outubro, então se você está ouvindo esse podcast antes, se programa. Se você está ouvindo esse podcast depois do dia 6 de outubro, está gravado lá no nosso perfil no Instagram para acessar. E quem quiser conhecer mais sobre a Maio, o link está aqui na descrição do episódio. Muitíssimo obrigado por ter acompanhado com a gente e até o próximo Solvercast.